palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 3, e este texto da palavra do Senhor, ele inicia falando sobre o ministério de João Batista. Quando nós falamos de João o Batista, é o João que batizava nas águas. Ele, quando se fala de João Batista, faz a diferença entre João o apóstolo. João Batista, ele surgiu no deserto, num lugar que não tinha massa humana. Ele surgiu no deserto da Judéia. E justamente quando João surgiu batizando, ele surgiu como precursor de Cristo. Ele era o arauto que vinha preparando o caminho para a chegada de Cristo Messias. Ele anunciava a chegada de Cristo. E justamente quando João surgiu, ele surgiu pregando, e a unção e a autoridade de Deus na vida de João era muito grande, ao ponto das pessoas serem movidas pela unção e autoridade da mensagem que João pregava, que os levava ao deserto aonde ele estava, para atrair as pessoas. A mensagem tinha que ter unção e poder, a virtude do Espírito Santo. As massas fluíam até João, e João pregava uma mensagem muito importante. Na mensagem que João pregava, João pregava a mensagem do arrependimento, uma mudança de atitude, de caminho, uma mudança de direção de vida. O arrependimento, ele leva a pessoa a mudar de vida, modo de vida, modo de viver, de atitude. O arrependimento leva a pessoa a mudar de direção que está indo. A pessoa, ela está caminhando em uma direção oposta a Deus. Nessa direção, a pessoa não obedece a Deus, não cumpre a vontade de Deus, não conhece, não obedece os mandamentos do Senhor. Mas ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo toca no coração, e justamente com o toque do Espírito Santo, a pessoa é iluminada, ele recebe a compreensão do Evangelho. E justamente ele muda de direção, ele volta numa direção oposta, que ele estava indo ao contrário à vontade de Deus, em desobediência a Deus, numa direção errada. Ele estava pecando, errando o alvo, ele estava transgredindo a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, vivia na desobediência. Ao ouvir a mensagem, a pessoa faz uma conversão, ele vira 180 graus e toma uma direção oposta daquela que ele estava indo, naquela direção. Ele agora caminha numa direção oposta daquela que estava indo. É o arrependimento. Ele mudou de direção, ele mudou de pensamento, mudou de atitude. Esta é a única forma de uma pessoa entrar no reino de Deus. O arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem o arrependimento. É isso que Jesus disse. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler para entendermos o que é que Jesus, ele fala para Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos que
Versículo 3, vamos começar no versículo 3 para entendermos. Jesus disse para Nicodemos, que era um homem, que era príncipe dos judeus, era um fariseu, um homem que tinha um conhecimento muito grande da lei mosaica. Porém, ele tinha um conhecimento da letra. Ele não tinha a essência da letra, a revelação do Espírito Santo. Tinha um conhecimento teórico, mas ele precisava ter uma experiência com Deus. E ele queria entender justamente que Jesus fazia, o ministério de Jesus. E ele foi até Jesus e começou a conversar com Jesus. E Jesus então disse para ele no versículo de número 3, dizendo, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode, diga para mim, igreja, não pode o quê? Não pode ver o reino de Deus, não pode ter a percepção do reino de Deus. Justamente a pessoa conhece muitas das vezes conhece a letra, conhece as escrituras de uma forma teórica, mas ele não tem a percepção da vida espiritual, do sentido espiritual que ela traz, que ela comunica, que ela revela. E isto só pode acontecer com a entrada no reino de Deus. Quando a pessoa entra no reino de Deus, o Espírito Santo comunica a ele esta revelação, ensina, ilumina a ele. Por isso Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não tem a percepção do reino, não entende o agir de Deus, não compreende a operação de Deus, não percebe a direção de Deus, porque está como que cego, os olhos do entendimento está como que fechado para entender e perceber a ação do Espírito Santo. Então, para entrar no reino de Deus, é preciso um arrependimento. O arrependimento, ele acontece no ato que a pessoa recebe o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera na vida do pecador. Se eu falar que o Espírito Santo não opera, eu estou mentindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio e uma das funções, porque ele tem mais de uma função. E uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. O Espírito Santo, ele não pode convencer o homem do pecado se não aproximar dele, se não tocar nele. Então, o primeiro contato do Espírito Santo com o homem é tocando no seu coração, tocando na sua vida. Aí quando a pessoa, ele torna sensível, quando ele corresponde com o toque do Espírito Santo, com o agir do Espírito Santo, ocorre o arrependimento. A pessoa reconhece que é um pecador e sente necessidade de uma mudança na sua vida, uma mudança para melhor. Por isso, irmão, que o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Sem arrependimento, não tem como a pessoa entrar no reino de Deus. Existem pessoas que às vezes são convencidas ao Evangelho, mas não são convertidas ao Evangelho, porque a pessoa que é
convertida ao Evangelho, ele é transformado pelo poder do Evangelho, ele nasce de novo, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. É diferente uma pessoa religiosa para uma pessoa convertida. Uma pessoa religiosa, ele conhece, mas não pratica. Ele conhece, mas não obedece. Ele conhece o Evangelho, mas não é transformada por ele. Mas quem é cristão, nasceu de novo, conhece, obedece, pratica e faz a vontade de Deus. Ele está vivenciando o poder do reino de Deus na sua vida. Aí, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Aí é a soberania de Deus dominando e governando sobre tudo e sobre todos. A soberania de Deus governa a sua vida. Deus é Senhor na sua vida. Deus governa a sua vida. Aí é o reino de Deus. Se Deus está governando, se Deus tem prioridade, se Deus está centralizado na sua vida, aí Deus governa, aí é o reino de Deus. Você está no reino de Deus e o reino de Deus está em você. Quando Jesus está falando para Nicodemos, inicialmente, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus fala para ele que ele não pode ver o reino de Deus, ter a percepção. Inicialmente, a pessoa, ele começa tendo a percepção do reino. Ele vê o agir de Deus, ele contempla o poder de Deus, ele reconhece o poder de Deus. Agora, ele não somente tem a percepção, ele não somente reconhece, ele não somente vê o agir de Deus, ele passa a sentir o agir de Deus. Ele passa a ser um instrumento do agir de Deus. Deus não somente age em você, ele age através de você. Você passa a ser um instrumento de uso de Deus. Porque você, aí preste atenção, vamos ler o versículo de número 4. Na sequência ele disse assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha, a mente de Nicodemos estava fechada. Jesus estava falando de algo espiritual. Ele estava falando de um nascimento natural. Como pode um homem? Nicodemos não tinha menos de 30 anos. Ele era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio, só podia ser membro do Sinédrio depois de 30 anos. De 30 anos para cima. Tinha que ser uma pessoa já madura, esclarecida. Nicodemos não tinha menos de 30 anos. E ele estava pensando, mas como pode um homem, já sendo velho, um homem mais de 30 anos, voltar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Que Jesus está falando de algo espiritual. Jesus está falando de algo natural. Para compreender, para ter compreensão das coisas do Espírito, é preciso ter o discernimento do Espírito. É preciso o Espírito Santo revelar. Se a pessoa não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, não entende nada. Ele não tem compreensão de nada. A compreensão dele é zero. Mas quando o Espírito Santo começa a atuar na sua vida, você começa a entender os mistérios de Deus, ter compreensão da palavra de Deus, do propósito de Deus, da revelação divina. Jesus então diz para ele no versículo número 4: porventura pode nascer, Nicodemos ainda falando, porventura pode tornar a entrar no ventre e nascer de sua mãe? Jesus respondeu, versículo de número 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Agora Jesus não fala ver. A percepção agora, ela já não é suficiente mais.
o processo da transformação de vida. Meus queridos, eu afirmo mais uma vez para esta igreja: o Evangelho de Cristo tem o poder de libertar, o Evangelho de Cristo tem o poder de transformar. Se o crente não for transformado, se ele não for liberto pelo Evangelho de Cristo, ele nunca mais vai ser liberto. Esse Evangelho ainda continua sendo o poder de Deus, que liberta, que transforma. Quando a pessoa crê e recebe esse Evangelho no seu coração e abraça ele de verdade, o poder desse Evangelho liberta e transforma. Quantos são transformados pelo poder do Evangelho? Quantos são transformados? Quantos já nasceram de novo? Aleluia! Porque esse Evangelho te liberta, esse Evangelho te transforma, esse Evangelho modifica o seu modo de pensar, de andar, de viver, porque esse Evangelho é poder de Deus. Eu quero que você, deixa eu explicar aqui, que tem pessoas que dão uma interpretação errada nesse versículo. Tem pessoas que dão a interpretação errada nesse versículo. Jesus disse para Nicodemos o seguinte: quem não nascer, na verdade, aquele que não nascer da água, nascer da água e do Espírito. Tem pessoas que pensam e afirmam até que o nascer da água é aquele momento que a pessoa desce aqui no tanque ou vai no rio e mergulha lá, e que aquela água, a cerimônia do batismo, tem o poder de influenciar a mudança da sua vida. A água, ela não tem poder nenhum. A água do batismo, a água do tanque batismal, a água do rio, aonde se mergulha, se batiza. Isso é uma demonstração externa de uma crença interna. Você demonstra publicamente, aceitando o batismo, que você creu na morte de Jesus, que você abraçou aquela morte como meio de salvação e perdão para você. Assim como Cristo morreu naquela cruz e foi sepultado, você também morreu para o mundo, está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Esta crença, você demonstra ela aceitando o batismo nas águas. É apenas uma demonstração. A água do batismo, ela não tem poder nenhum sobre você. Quem tem o poder de transformar, de mudar a sua vida, a sua natureza pecaminosa, é a ação do Espírito Santo, que ela vem na nossa vida através da pregação do Evangelho, através de crer em Jesus, de recebê-lo como Senhor e Salvador na nossa vida. Mas que água é esta? O que essa água faz? Como que Jesus está dizendo? Aquele que não nascer da água, primeiro, você precisa ouvir a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não entra, não vem aqui. A palavra não penetra nele. Ele escuta, mas ele não entende. Ele não percebe a mensagem que a palavra transmite. Aí a pessoa, primeiro, ele precisa ouvir e entender. Todas as pessoas que ouvem esta palavra, entendem esta palavra de verdade, ele compreende ela na íntegra, esta palavra entra nele e muda ele, mexe, produz uma mudança. Saulo de Tarso estava caminhando no caminho de Damasco. Ele estava indo para Damasco para prender os crentes, açoitar e até matar os crentes. Mas quando ele estava indo no caminho, ele ouviu uma voz
e um foco de luz no céu. E daquele foco de luz, ele ouviu uma voz que dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os outros soldados escutaram uma voz falando, mas não entendeu a mensagem. Paulo ouviu e entendeu. E ele pergunta: quem é, Senhor? Disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo perdeu a visão, ficou lá no chão, caído. Pegaram ele e guiaram pela mão. Ele entendeu, ele ouviu e entendeu. Os demais que estavam com ele não entenderam a mensagem. Você pode ouvir, mas não entender a mensagem. O que está sendo transmitido, tem muitas pessoas que ouvem, mas não entendem, não recebem a mensagem de Deus no coração. Aí não há mudança. É preciso ouvir, é preciso entender, e aí é preciso crer. E ao crer, envolve mudança de comportamento, de atitude, do modo de ser e de viver. Como chama isso na Bíblia? Isso é chamado na Bíblia de um novo nascimento. A pessoa nasce, é como um bebê que começa uma nova vida. Ele tem a existência espiritual. Aí ele é totalmente submisso à direção de Deus. Ele obedece a Deus. Ele honra a Deus com seu modo de vida. Ele está sujeito a Deus. Ele é sujeito à direção de Deus. Ele é submisso à autoridade de Deus. Ele entra no reino. Ele não somente percebe, ele não somente vê o reino, ele está dentro do reino. Aí o Espírito Santo age nele, opera nele, manifesta nele e através dele, porque você está dentro do reino. Mas isto, veja bem o que a palavra do Senhor nos diz. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Deixa eu ver o versículo, porque eu estou chegando aqui, mas o meu estudo não é isso, mas deixa eu passar por aqui. O que Paulo, ele fala aos Efésios, capítulo de número 5. Versículo 26. Isso mesmo. Obrigado. O que Jesus fala? Paulo, ele fala o modo que Jesus opera na vida da igreja. Dizendo assim: para a santificar, separar da sujeira do mundo, do pecado. Santificar é separação. A pessoa se separa para Deus. Então Jesus, ele santifica a igreja, separa do pecado. E como ele separa? Aí dizendo aqui, purificando-a. E aí o que Jesus usa? Ele não usa que boa, ele não usa cloro. O que Jesus usa aqui? A lavagem pela palavra. Aí Jesus pega a palavra, ele ministra a palavra. Esta palavra tem um poder purificador. Quando se crê nela, quando a recebe como palavra de Deus, quando se abre o coração e a recebe no coração,
Aí ela vem como um poder purificador. Ela tem o poder de limpar. Aí quando você começa a ler a Bíblia e começa a estudá-la, ela começa a apontar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ela começa a apontar aquilo que nós precisamos deixar, porque ela está ali como uma espada, cortando, limpando, nos preparando, tirando as arestas, tirando aqueles nó tão feio que tem na nossa vida. A palavra de Deus, ela vai cortando, ela vai podando, ela vai limpando, aleluia, tirando toda a sujeira. Aí ela é comparada, a palavra de Deus aqui, ela é comparada com a água que limpa. Você pega a roupa suja e põe lá na máquina e coloca lá e liga ela. Sem água ela não limpa. O elemento principal para limpar e tirar a sujeira é a água. Ela tem o poder de limpar, de purificar. Deixa o Espírito Santo purificar a sua vida nesta noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, tirando as arestas, tirando aquilo que ainda precisa ser tirada, porque Ele vai limpando e preparando a sua vida para te apresentar a Deus como uma virgem pura e imaculada. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, eu observo que a palavra do Senhor, ela está nos dizendo aqui, nesse texto, que não é o batismo que limpa. Não é o batismo que limpa. O que limpa é a ação do Espírito Santo e você ouvir e receber a palavra de Deus. Existem manias e costumes na nossa vida que somos nós que temos que tirar de nós. Quando nós vamos ouvindo e colocando a palavra em prática na nossa vida. Só um exemplo. Às vezes o crente é habituado a mentir. E o mentiroso não entra no reino de Deus. Às vezes a gente não exclui mentiroso na igreja. Você já viu algum membro da igreja ser excluído por causa de mentira? Os mentirosos, mas a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É sério que eu estou falando. Mas às vezes o crente tem hábito de mentir. Agora, o crente batizado no Espírito Santo mente, tem hábito de mentir. Crente que tem credencial de obreiro mente. Crente que trabalha no departamento da igreja mente. Agora, precisa ser liberto da mentira ou não? Precisa ser liberto. Ele foi liberto da cachaça, foi liberto da prostituição, foi liberto do cigarro, foi liberto da maconha, mas não foi liberto da mentira. Ele ainda tem alguma coisa que precisa. Agora, o que o crente tem que fazer? Ele está lendo lá na Bíblia, em Efésios, Paulo diz assim: não mintais uns aos outros. Não é isso que Paulo diz? Paulo diz isso. E se o crente da mentira, ele está pecando, é um ato de mentir, ele está pecando, ele precisa arrepender e ele precisa parar de mentir. Mas como ele vai parar de mentir? É preciso ele fazer uma campanha de 7 dias? É preciso dele fazer jejum? Não, ele precisa obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa entrar nele e tirar essa sujeira da mentira da vida dele. Ele precisa tomar um banho na palavra de Deus. Ele precisa tomar um banho.
em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. É só ele conhecer a verdade, mas não conhece a verdade. É preciso conhecer. Aí o que a Bíblia diz? Não mintais uns aos outros, porque já despistes do velho homem. A mentira é uma natureza do velho homem, daquele homem pecador. É a característica do homem natural. O homem transformado, ele não mente, ele é sincero, ele é verdadeiro. O homem no sentido geral. Jesus falando para Nicodemos, Jesus está dizendo que é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Aí veja bem, Jesus prossegue falando para Nicodemos, porque é interessante este texto que Jesus trata com Nicodemos, porque ele revela verdades profundas. Nascer do Espírito não é apenas uma mudança natural. Veja bem, você compra um carro usado, enferrujado, que a Marizia comeu já a lataria dele, mas você leva ele lá para a oficina, eles enchem lá no pneu, enchem de massa plástica, os buracos enchem de bombril, enche o buraco de bombril, depois passa massa plástica, depois lixa e passa tinta, verniz. Quando você tira o carro de lá, está novinho, a pintura está brilhando, está novinha, mas lá dentro a maresia está comendo. Por uns dias ele aparece bonito, novinho, mas daqui uns dias aqueles brotos da maresia começam a brotar naquela pintura nova. O que está oculto lá dentro começa a ser revelado naquela pintura nova. O que aconteceu com aquele carro? Ele foi reformado. Deus não faz reforma na vida do homem. Deus opera um novo nascimento. Deus pega o homem velho e transforma ele. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus pega a ferramenta velha encostada, leva ela na bigorna do Espírito Santo, joga ela no fogo e transforma ela em uma nova ferramenta para ser usada. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. A pessoa é feita uma nova criatura. Isto é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai no profundo da natureza e arranca de lá a semente do pecado. A mente que era dominada pelo pecado, a mente que era saturada e dominada pelo espírito da desobediência, o Espírito Santo vai lá, unge ela com a sua unção, com a sua glória, com o seu poder. E agora esta mente é regenerada, ela é mortificada pelo poder e ação do Espírito Santo. Esta pessoa sente prazer nas coisas de Deus, ele se alegra com as coisas do Espírito, ele sente satisfação nas coisas de Deus, ele não se satisfaz mais com as coisas mundanas, com as coisas carnais, com as coisas profanas, ele sente nojo destas coisas agora, porque a sua vida agora é para a glória de Deus, é para louvor de Deus. Ele anda em obediência, a sua vida agora é para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Que o Espírito Santo
operou na sua vida. O Espírito Santo opera aplicando a palavra de Deus, regenerando, operando o novo nascimento. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, João falando, ele conclama a massa humana da sua época, e esta palavra não parou, ela continua com o mesmo poder, com a mesma inspiração, e a mensagem do Espírito Santo ainda continua nos convidando ao arrependimento, porque sem arrependimento não tem como você entrar no reino de Deus, não tem como você ter comunhão com Deus, não tem como você agradar a Deus e receber a direção de Deus na sua vida. Ele diz aí, arrependei-vos. Vamos voltar lá em Mateus 3. João está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João está pregando, ele está dizendo, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Daqui a pouco Jesus vai chegar, porque o rei estava vindo e João era o arauto que estava anunciando que o rei ia vir após ele. Ele está vindo anunciando a chegada do rei Jesus. Ele está preparando o caminho e as massas para receber o rei que logo ia vir após ele. E agora ele está dizendo, endireitai as veredas, aplanai o caminho. As veredas aqui não é apenas aquelas veredas onde passavam os carros, puxada a tração animal. As veredas era o modo de vida de cada um, que vivia na violência, na imundícia, na injustiça, no pecado. Eles deveriam endireitar as suas veredas e andar corretamente diante dos olhos de Deus. Aqueles caminhos que estavam tortuosos deveriam ser aplanados, porque Jesus estava vindo. E eles precisavam estar com o coração preparado para receber aquele que Deus havia anunciado que ia chegar. Aí João, quando ele está pregando, João é um homem com uma unção tão grande. O ministério de João era tão curto, mas era um homem tão grande em poder, em autoridade, que algumas pessoas chegaram a olhar para ele e confundi-lo com Elias, dizendo, é Elias. E até os espíritas torcem as escrituras, dizendo que João é Elias, porque diz que João ele veio na virtude e poder de Elias. As características do ministério de Elias: um homem de poder, um homem que tinha um ministério de fogo. O Espírito Santo dotou Elias de uma autoridade, de um poder tão grande que ninguém se atrevia a questionar Elias, por causa da unção e do poder que existia na vida de Elias. O rei mandou prender Elias. Vai lá e traz aquele homem. Elias estava sentado e veio um capitão e disse, eu vim te buscar, te prender, que o rei deu ordem. E Elias disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consome agora. Desceu o fogo do céu, consumiu. Veio outro, disse,
Eu vim te prender e te levar para o rei de ordem. Eu sou homem, desça fogo do céu e te consome agora. Aí veio outro capitão com seu cinturão, disse Elias: oh, tem misericórdia. Se humilhou e reconheceu. Não se humilhou diante de Elias, mas se humilhou diante do Deus de Elias. Quando Deus manifesta na sua vida, as pessoas têm que reconhecer o poder de Deus na sua vida. As pessoas têm que reconhecer a glória de Deus na sua vida. As pessoas têm que reconhecer que Deus é contigo, que Deus manifesta na sua vida e manifesta através da sua vida. Deus quer levantar homens e mulheres com a autoridade do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. A igreja deste século precisa entender que ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Levante a sua mão e glorifique este Deus. Levante a sua mão e glorifica Ele. Que Ele desperte em você um desejo de uma vida cheia. Ele desperte em você o desejo de ser renovado por esse poder do Espírito Santo. Que esta noite você se rende ao poder de Deus, se rende ao poder do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer encher a sua igreja de poder. Deus quer encher a sua igreja da virtude do Espírito Santo. Deus quer despertar o seu coração para você buscar, para ser um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te machudiante que nem me canto calamacai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo está te provocando. Eu sinto que o Espírito Santo está provocando o seu coração, a sua consciência. Eu sinto que Ele está mexendo com você, porque Ele quer te renovar nesta noite. Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te usar, Ele quer te fazer ousado. Ele quer te fazer intrépido com a unção e o poder e a autoridade dEle. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus está aqui. Levante a sua mão e adore a Ele. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo quer tirar a cinza. O Espírito Santo quer dar o sopro. Ele quer assoprar na sua vida, quer tirar a cinza e deixar suas brasas acesas nesta noite. Aleluia. Se tu sentes frio, tu sentes apagado, Ele está dando o sopro dele nesta noite, neste culto. E quando Ele dá o sopro dele, Ele transmite vida. Ele acende este fogo. Ele comunica esta graça. Eu quero que você levante a sua mão. Eu quero que você peça a Ele uma renovação do Espírito agora. Feche os seus olhos, levante a sua mão e diga: Deus, eu quero ser renovado nesta noite. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo neste culto. Ele vai tocar mais uma vez no seu coração. Oh, você precisa de uma experiência com Ele. E Ele não está longe de ti agora. Ele te abraça nesta noite. Ele diz: Ele te abraça nesse culto. Ele te renova nesse culto. Ele comunica a graça à sua vida nesse culto. Ele traz uma unção fresca para a sua vida. Ele renova a unção na sua vida nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Mas o desejo dele é que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O desejo dele é que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em que todo tempo as suas vestes sejam alba. Por isso ele cuida de ti nesta hora. Ele te visita agora. Ele te renova agora. Ele te enche do seu espírito neste culto. Vai orando, vai buscando. É hora de você buscar. Eu quero te dar esta oportunidade para você buscar a renovação. Eu quero dar esta oportunidade para você ser cheio mais uma vez. Eu quero te dar esta oportunidade para o Espírito Santo te fortalecer nesse culto. Quem sabe te batizar no Espírito Santo. O poder dele, a unção dele vem sobre ti, te capacita a você falar em outras línguas. Ele te enche do seu Espírito. Ele te enche do Espírito. Ele te renova nesse culto. Adore a Ele. Você tem esta oportunidade de entrar na sua presença com cânticos espirituais, edificar a sua vida falando em outras línguas. Você tem liberdade de orar em línguas. Ore em línguas. O Espírito Santo quer edificar a sua vida agora. Ele quer te encher, Ele quer te renovar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja fortalecido na força do Espírito Santo. Seja renovado nesse culto. Seja revestido do poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que nem me caia.
Aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.
amados irmãos. Aleluia. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.